Ele teria conseguido passar ileso, como o presidente Zelensky conseguiu? Muito provavelmente, pelo que aconteceu e pelo que vimos, a resposta é não. Mas isso faz dele um homem menor? Também não. Significa que aprendeu. Mesmo sendo experiente, a vida o ensinou mais uma lição importante. E estando fora, agora, ele se torna aquele mosquitinho chato das noites de verão, zoando no ouvido dos integrantes do governo empossado no dia 1º de janeiro. A situação agora me parece muito com os filmes da Marvel, ou seja, foram apenas os 15 primeiros minutos de uma película imensa que está apenas começando. O desenrolar da história verdadeiramente vai começar agora. A pressão começa a soar na tampa da panela. O ministro Barroso foi orientado a deixar o avião da Gol em Miami ao tentar embarcar de volta ao Brasil. Os passageiros gritaram palavras de ordem e os oficiais americanos teriam decidido que não era seguro para o ministro embarcar. Veja como foi. O ministro Barroso teria dito depois, irritado, que o Brasil ficou doente e comete atos antidemocráticos. Ora, isso é apenas o início e os ministros começam a perder a paciência com a falta de liberdade própria. Até quando, eles perguntam, vai durar tudo isso para que possam voltar a viver uma vida normal? Não podem mais sair de casa sem seguranças com suas famílias e nem passear nos shoppings. A pergunta certa é: até quando eles ainda irão aguentar? A mesma pressão foi sentida por Lula ao visitar o velório de Pelé em Santos, no litoral paulista. O presidente precisou chegar com um forte esquema de segurança e também foi recebido com vaias. As lambanças do novo governo já começaram antes mesmo do sol nascer. Lula mal abriu os olhos e já enfrenta a primeira crise de desentendimento com sua equipe de governo. Pediu que a isenção de impostos sobre os combustíveis permaneça por mais tempo, com agora a promessa que Lula fez com os governadores de estado de devolver os recursos que perderam com a isenção dos impostos. Já tem governador torcendo o nariz. As trapalhadas na economia, que estava regradinha, já começaram a surtir efeitos. A bolsa despencou e o dólar disparou. As privatizações estão suspensas por pelo menos 4 anos, o que só vai aumentar as despesas do governo e o que for arrecadado servirá para fomentar as ações sindicalistas, como as inúmeras invasões de terras previstas para o MST em 2023. Para piorar a situação, o COAF, que é a Coordenadoria de Administração Financeira, que estava sob o comando do Banco Central, deverá agora, segundo Lula, passar de volta para o Ministério da Fazenda, ou seja, sob a tutela de Fernando Haddad. E o que isso representa? Quando estava no Banco Central, apenas os técnicos tinham conhecimento das movimentações financeiras dos correntistas e produziam relatórios de caráter puramente técnico para a Receita Federal. Já no Ministério da Fazenda, são políticos controlando as movimentações de políticos. E para quê? No passado, quando isso acontecia, era compreendido como um instrumento de persuasão, de chantagem em cima dos parlamentares. Porque, afinal, se vê agora a necessidade de passar o COAF de volta para a Fazenda. Lula está doido para desfazer tudo o que Bolsonaro construiu. E por quê? Porque foi bom, e o que é bom para o povo é ruim para quem entra, pois o bônus fica para o que saiu. E com isso, na loucura, o desespero de apagar as lembranças e os feitos acaba arruinando cada vez mais a vida do brasileiro. Colocar a líder do Partido Comunista do Brasil no lugar do técnico Marcos Pontes à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia é mais uma das coisas estranhas que vem por aí.
Luciana Santos foi condenada no fim de 2019 em uma ação de improbidade administrativa com relação à contratação de uma empresa para serviços de iluminação pública, quando ela era prefeita de Olinda, em Pernambuco. E na sentença, o juiz Rafael Carlos de Moraes estipulou multa, suspensão dos direitos políticos por 6 anos e proibição de contratar com o poder público por 5 anos. Uou! Como ela vai lidar agora com as compras do Ministério? E nem vamos falar, por enquanto, do decreto de desarmamento, para não ficar muito longo esse comentário. E nem vamos falar, por enquanto, do decreto de desarmamento, para não ficar muito longo esse comentário. O senador Marcos Duval está revoltado e promete oposição ferrenha até o fim. O resultado dessa corrida maluca, dessa mansão dos horrores, será, com toda certeza, o aumento da pressão. Quem está acostumado com a vida boa não vai querer abrir mão da conquista e a corda só vai esticar. Foi apenas uma dorzinha de barriga, mas a cólica mesmo ainda está por vir. E não haverá espaço para os que não se modernizaram. Voltar com a velha política não é mais o remédio para a dor. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham me compreendido agora. Se não, é só voltar o vídeo um pouquinho e ver novamente. Eu leio todos os comentários e agradeço muito. Muito obrigado mesmo. Vamos estar de olho sempre nas ações do governo. Um forte abraço e até a próxima.